Olá! Deixa eu voltar aqui para falar, aprendendo a mexer com isso, sem surpresa. Então, gente, estou aqui me aprimorando. Hoje é o segundo Papo de Sexta, para acostumar vocês aí, toda sexta-feira, às 8 horas, a gente entrar aqui, né, com um convidado, alguém para falar sobre um assunto pontual que diz respeito aí ao que preocupa a cidade, ou para trazer notícias, ou enfim. Né? E hoje, né, eu estou voltando aqui com um tema que eu falei de 2 semanas atrás, numa live com a Ari Girota, e que o Rodrigo Koblitz também era convidado, ele teve o contratempo, mas ainda bem, cara, porque o tempo não daria para os três falar, porque é muito conteúdo. Então, eu marquei uma outra live para hoje, que é o Papo de Sexta, né? Foi criado esse nome, né? E hoje eu vou convidar o meu amigo, meu companheiro de muitas lutas aqui em Teresópolis, né? Ele é doutor em ecologia, funcionário, agente do IBAMA e coordenador do grupo Planeja Terê. O nome dele é Rodrigo Koblitz. Trago ele aqui para vocês. E aí, Rodrigo? Oi, Léo. E aí, tudo bom, cara? Obrigado pela apresentação. A gente vai aprendendo, né? Para ficar bonitinho, né? Então, Sim. E o Papo de Sexta, os desafios da água e do esgoto de Teresópolis. Você que está chegando agora, né? Peço que compartilhe esse vídeo, já estou começando a compartilhar. Então, eu gostaria, Rodrigo, que você agora, eu vou abrir a tela só para você fazer uma apresentação sua, né? E emendando aí na criação aí, como é que começou o Planeja Terê, tá bom? Que eu acho que a gente pode começar por aqui, tudo bem? Ótimo, sim. Então, beleza. Então você é contigo mesmo. Bom, e aí, gente? Meu nome é Rodrigo Koblitz, tenho aparecido aqui no município publicamente algumas vezes nos últimos anos, e talvez a criação do Planeja Terê seja um dos momentos mais altos, assim, dos movimentos sociais aqui de Teresópolis dos últimos anos, né? Todo município tem uma história, toda história tem... todo município tem uma população e toda essa população tem luta. Então, nós temos muita luta aí dos anos anteriores, já tiramos prefeito, então tem muita coisa. Nos últimos anos, eu acho que a gente tem se voltado muito para as discussões de políticas públicas e que, de alguma forma, é contemporâneo à entrada do Clausen na prefeitura. Então, o Grupo Planeja Terê tem se formado mais ou menos nesse contexto, né? Tendo principalmente o Clausen como prefeito. E aí o trabalho não falta, né? Porque o Clausen é um prefeito que deixa muito a desejar, assim, em quase todas as áreas. Na parte da mídia, realmente ele dá um show, não há o que negar, midiaticamente ele é muito bom. Mas fora isso, em quase todas as outras áreas, ele deixa muito a desejar. O nosso grupo Planeja Terê, ele não começou como Planeja Terê, ele começou como Amigos da Água de Teresópolis. Porque exatamente por conta desse processo que nós estamos vivendo agora, é que levantou algumas pessoas que estavam adormecidas. Então, algumas pessoas se juntaram totalmente de forma espontânea e começaram a gritar nas redes do problema que é você fazer a concessão de água e de esgoto. E aí essas pessoas foram se reunindo e formaram esse grupo aí, há 2 anos atrás, que eram Amigos da Água de Teresópolis. Essa batalha, na época, foi ganha, porque a gente conseguiu fazer com que a Câmara entendesse e você paralisou esse processo que estava tentando fazer a privatização da água há 2 anos atrás. E foi um processo muito displicente, eu acho que a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, a gente vai falar mais ou menos de como é que foi esse processo. Agora, para vocês terem uma ideia, esse processo foi barrado porque não existia lei autorizativa que permitisse o prefeito fazer a concessão. Olha o nível da displicência em produzir um efeito desse para a população. Bota todo mundo para discutir, cria um ambiente de debate no município inteiro, aliás, um ambiente horrível de debate, porque a prefeitura não conseguiu fazer esse debate a contento e não consegue tocar o processo para frente
Por quê? Porque falta uma lei autorizativa que eles não tinham prestado atenção antes. Não tinham prestado atenção porque não entraram, não apresentaram lei na Câmara Municipal, não fizeram nada em relação a isso. Então, esse processo foi por água abaixo. Esse grupo, na verdade, de Amigos da Água de Teresópolis, tinha, então, essa relação muito forte com o saneamento básico, né? Mas existiam outros grupos. Tinha um grupo que estava discutindo a questão das casas, dos prédios lá na cascata do Imbuí. Essas pessoas que estavam discutindo a cascata do Imbuí, em Albuquerque também estava se discutindo a urbanização, tudo sendo feito de uma forma que não privilegiava o diálogo com a população e não privilegiava as pessoas que já moram aqui, que são os teresopolitanos, né? Então, houve uma junção de diversos grupos do município em torno de um grupo só, que é o Planeja Terê. Esse Planeja Terê, então, ele tem se fortificado aí nos últimos anos e está em vias de se regularizar, aumentou a sua participação, digamos assim, na vida política da cidade, no sentido de entender política pública, não de política partidária, mas de entender mais política pública, está crescendo o grupo, e nós estamos nos preparando. Nós estamos nos preparando porque esse debate de águas não é só um debate econômico, é um debate social, é um debate que também já tem a sua história, e a gente vai encarar essa, Léo. A gente vai fazer um diálogo com a sociedade, com as pessoas, vamos trazer as pessoas para entender, porque mais do que se vai para o lado X ou Y, a população tem que estar entendendo do que ela vai fazer, entende? Então, esse que é o caminho que nós estamos focados, que o Planeja Terê hoje está focado, em dialogar com a população. Então, eu faço parte de alguns... Eu já fiz parte de mais braços do Planeja Terê, e, ultimamente, eu tenho me dedicado mais a esse da Sudantex e agora esse do saneamento, já que esse assunto começou a esquentar, já vou dizer logo como que começou a esquentar de novo, né? Ser requentado, né? Na questão aqui da Sudantex, né, a gente tem uma coisa em comum, né? Tem um problema aí em comum, né, com a luta que a gente faz contra a assinatura do acordo da Sudantex. Ela se parece muito, né, com a luta que a gente faz aí por uma questão de um saneamento também de qualidade, público, né, que beneficie toda a população de Teresópolis, que é uma pegadinha, que é um erro que o governo cometeu, de se meter no lugar do legislativo, né? No acordo da Sudantex, o prefeito fez um acordo, né, em que ele se compromete no acordo, né, num acordo muito mal feito, e a gente elencou vários itens, mas no que tange a Câmara Municipal, ele assume um compromisso que não é dele, que não é uma prerrogativa dele, que é subir, quem sobe gabarito de prédio, quem faz essas coisas todas, né, quem mexe no zoneamento é a Casa Legislativa, não é o poder público. Então, a Câmara, o Planeja Terê se mobilizou fortemente, foi lá, apresentou o relatório para a Câmara abriu uma CPI do meio ambiente para cuidar, sobretudo, dessa questão da Sudantex. Final do ano, lançou, né, terminou com um relatório, né, condenando o acordo da Sudantex, e agora, 2 semanas atrás, um pouco menos, a Câmara de Vereadores votou, né, por maioria, pelo encaminhamento junto ao Judiciário para anular o acordo. Então, não só enviaram para a Procuradoria do Ministério Público o relatório deles, como também, né, já vão entrar como parte da ação, né, para anular o acordo. Então, o que acontece? Esse processo de concessão aí, que foi feito há 2 anos atrás, né, e que mobilizou a cidade com a audiência pública no Pedrão, né, ou seja, todo mundo assustado com essa coisa da privatização, também teve um pouco assim, quer dizer, foi anulado pela própria Câmara também, que entrou com a liminar. Por quê? Porque o governo ele só pode fazer audiência pública se ele tiver uma lei autorizativa da Câmara. E no artigo 99 da Lei Orgânica é claro isso, né? Então, assim, partindo desse pressuposto, hoje a gente vai falar
da treta do saneamento. Então, eu quero saber do Rodrigo de uma linguagem assim, meu irmão, mais tranquila para quem está assistindo a gente. Já tem aqui, ó, Jaque. Boa noite, Jaque. Ó, o Ricardo, olha aí, Jaque também, companheira lá no Planeja Terê, atenta. Ricardo Viegas também, boa noite, bem-vindo, Ricardo. Então, o que acontece? Hoje a treta é a gente falar do saneamento. Então, explica em que pé que está, Rodrigo, para a gente, para quem está chegando agora, né, a situação, né, da prefeitura. Né? A gente tem aí uma pegadinha que está rolando aí, teve um vídeo que eu postei na minha página, se você quiser comentar também, né, para ilustrar, né, de um presidente da Associação de Moradores lá do Morro do Tiro, que fez um vídeo lá preocupado, em que ele chamou de audiência pública, né, a reunião que ele teve com o prefeito, e também teve aí uma movimentação do governo junto aos conselhos da cidade. Mas, enfim, estou rolando a bola para você. Dá uma explicada aí para quem está chegando agora, em que pé que está essa situação do saneamento em Teresópolis. Beleza, vou sim. Primeiro falar do presidente aí da Associação de Moradores do Morro do Tiro, que foi quem deu o pontapé inicial nessa discussão agora, né? Que a coisa estava vindo, etc e tal, mas quem mostrou para todo mundo que a prefeitura estava já agindo e agindo forte foi ele, né? Foi ele que colocou para todo mundo, olha, está tendo reuniões aí. Fazer uma saudação a ele, inclusive. Grande Maio. É o seguinte, o que nós temos agora? Nós temos um processo que se encerrou em 2019, ainda em 2019, que foi anulado? Foi anulado o processo? Não, acho que ele está em stand-by. Ele está em stand-by, ele pode retornar. O que acontece? Naquela época, a prefeitura acenou, dizendo que queria fazer a concessão, e aí fez algumas audiências públicas. E mostrou uma coisa chamada termo de referência. Um chamou de TDR e outro chamam de TR. Né? Eu, no meu dia a dia, tenho até a prática de chamar de TR, mas aqui o costume é mais TDR, termo de referência. Que é o seguinte, quando você vai contratar uma empresa para fazer um serviço qualquer, você tem que dizer o que você quer que ela faça. Né? Então, isso aí, quando você vai fazer um serviço público, como é o da energia elétrica, concessão da água, telefonia, o que quer que seja, você tem que apresentar um termo de referência. Como que eu vou te contratar? Ou seja, eu vou te contratar para você fazer isso. Então, o nome desse documento é termo de referência. Para que a população tenha uma ideia, quando a gente fala prefeitura displicente, eu vou falar uma coisa assim que é de assustar, mas é importante que a população tenha ideia com o que nós estamos lidando, sabe? Quando a prefeitura apresentou o primeiro termo de referência, ainda lá em 2018, 2019, ele não tinha os bairros dos municípios de Teresópolis. Ele tinha 3 bairros só. Só citava 3 bairros. De onde vem isso? Ninguém sabia. O que a empresa vai fazer? Ninguém sabia. Não fazia menção aos trabalhos da empresa. Aí a gente foi investigar por que estava tão solto isso, né? Por que só leva 3 bairros, o nome 3 bairros? Na verdade, quem fez o termo de referência foi a própria empresa. Então é isso que acontece. A empresa faz o termo de referência e fala para o governo assim, governo, me contrate baseado nesse termo de referência. Só que aí o que acontece? Até porque a empresa, quer dizer, a prefeitura, ela assume de que ela não tem conhecimento técnico para poder dar o pontapé inicial nos moldes dessa concessão e pede, então, para que as empresas interessadas apresentem, dê um pontapé inicial, né, que é um PMI, não é isso? Exatamente. Procedimento de manifestação de interesse. Entendeu? Mas, enfim, isso ainda está muito técnico, a gente pode simplificar mais, né? A gente está muito ainda plenária de assuntos técnicos, a gente está conversando com o povo que está de Facebook, né? A gente precisa ser mais didático, assim, né? Esse é um desafio que a gente tem que se impor, de baixar a bolinha para eles entenderem. Mas, então, vamos lá. Sem dúvida. Mas é um aprendizado, assim, porque isso tem que ser falado. Entendeu? Essa parte tem que ser falada. A gente tem que falar que a prefeitura, quando lançou o primeiro termo de referência,
se referenciava 3 bairros. Quando a gente viu aquilo, aí se formou o Águas de Teresópolis. Aí Nico se juntou. Que absurdo é esse? Porque é uma conta muito cara, Léo. É uma conta de 4 bilhões 195 milhões a ser paga em 35 anos. Então é uma conta muito cara, é um serviço muito caro. Então, quando a gente viu esse problema, a gente falou, alto lá, vamos analisar, vamos investigar. Cara, para mim tá dando umas travadinhas aqui, eu não sei se como é que tá. Eu tô vendo, só o teu que tá dando travada. Tá, o áudio tá indo bem, tá só indo, a imagem então, que travou. Pode ir. Então tá, então vamos lá. Aí a gente deu um grito, fizemos algumas reuniões, fizemos reuniões públicas contra a prefeitura, né? Reunião aqueles time contra, era amigos da Água de Teresópolis contra a prefeitura. Fizemos esses debates, e eu acho que ficou claro ali que a prefeitura realmente não estava muito sabendo para onde ir, né? Bom, então veio a audiências públicas e aí apareceu o segundo termo de referência. Boa noite, Manu. Aí veio o segundo termo de referência. Esse segundo termo de referência, isso é muito importante que a gente note, a princípio, ele já conteria todas as mudanças que foram feitas ou que foram sugeridas nas audiências públicas. Então, o segundo termo de referência, quando veio, não teve uma audiência pública, por exemplo, para discutir o segundo termo de referência. E nesse segundo termo de referência, ele já continha, já era para conter... Boa noite, Renata. Todas aí, e já era para conter todas as modificações que a prefeitura fez ao longo das audiências públicas que fez a discussão do primeiro termo de referência. Entretanto, o segundo termo de referência também é extremamente ruim e extremamente displicente. Meu bairro, Parque do Embuí, não entrou. Não está. Você entende que a gente vai fazer uma conta de 4 bilhões e 200 milhões de reais e que o cara esquece um bairro inteiro? Por que não entrou um bairro? É porque a coisa não está pensada. Está sendo feito nas coxas. Aí a gente pergunta, qual vai ser o tratamento de esgoto que vai ter no alto? Ninguém sabe. Pode ser tempo seco, pode ser separador absoluto. Qual vai ser o tratamento de esgoto em qualquer bairro de Teresópolis? O termo de referência não diz qual vai ser. Não diz. A gente está contratando um serviço e a gente não sabe que serviço é esse. Esse é o nível, esse é em que nós estamos. Existe, Léo, uma questão muito importante que a gente precisa definir, inclusive porque, custa dinheiro, muito dinheiro, se a gente vai fazer um esgoto a tempo seco ou separador absoluto. Existe uma diferença de preço absurda entre um e outro. Vamos explicar para quem chegou agora que são termos assim muito importantes. Esse a gente não pode pular, tá? Que é uma pegadinha que foi uma das primeiras que eu me debrucei e percebia, né? Tem 2 tipos de tratamento de esgoto que normalmente foram aplicados em Petrópolis e Nova Friburgo e que nós não queremos em Teresópolis, tá? Que é o tratamento de esgoto a tempo seco. O que acontece? Eles usam as drenagens para captar esgoto também misturado, contanto que não chova. Então, se chover muito, a água do esgoto sobe, não dá vazão para filtrar e vai direto para o rio. Então, é um falso tratamento, né? O que a gente defende que é caro e que é o correto é o absoluto, né? O separador absoluto. O esgoto vai ser tratado todo ele diferente do ralo do bueiro da rua. O bueiro da rua, ele só vai receber xixi de cachorro, água de chuva, água de lata de Coca-Cola que derramou, ou seja, aquelas coisas que a gente não pode evitar, né? O cocô e o xixi que a gente faz em casa, ele tem que ir para um separador absoluto, né? Então, é isso que nós precisamos fazer para que, no final, o Rio Paquequer, por exemplo, ele receba água tratada de verdade e volte a ser um rio que a gente não vê há 80 anos, sei lá, 70 anos. Então, prossegue aí. Então,
Na verdade, se a gente fizer a tempo seco, né, que mistura água de drenagem, água de chuva com água de cocô e de xixi, e depois vai para o rio, na verdade a gente esquece, mesmo pagando 4 bilhões e 200 milhões, esquece a gente usar esse rio. E eu te falo, Léo, eu ainda tenho um sonho, cara, de chegar aqui e descer em alguma água aqui de Teresópolis, descer e me banhar. Eu acho que é um sonho que a gente pode perseguir, sabe? Se a gente cuidar direito da nossa água, imagina que tipo de município maravilhoso, como tem vários, cara. Como tem vários municípios. Olha, na minha geração, a parte mais baixa do Rio Paquequer que eu, na minha geração, consegui tomar banho, já sentindo, começando a sentir em alguns pontos um cheirinho assim ruim na água, foi ali naquela ponte do Rio Comaria. Você vê, na minha geração, anos 70. Né? Então, você vê o seguinte, para baixo já estava horroroso. Né? Ou seja, dali para cima é que dava para fazer. Entendeu? Então, assim, só quem é bem mais velho do que eu que conseguiu tomar banho, talvez, na Cascata Guarani ali, por exemplo. Olha isso. 20 anos mais velho do que eu. Cascata Guarani é aquela que ali, ela termina ali na Casa e Vídeo ali, né? Naquela ponte da Casa e Vídeo, sabe? Tem gente aqui querendo falar aqui, ó. Ó. Vamos falar disso, tá vendo? Todos os conselhos receberam colocaram em pauta essa discussão. Boa, Ricardo. Não, então, vamos reunião extraordinária, né? Extraordinária para tratar disso. O que acontece? Vamos só para fechar aqui mais ou menos esse histórico. O que acontece? Quando, hein, Léo? Oi. Quando a prefeitura retoma esse debate, ela retoma esse debate considerando, então, que você já fez audiência pública, porque a prefeitura tem dito, secretários da prefeitura têm dito, em grupos de WhatsApp, eu vi, eu não estou ouvindo, tem falado que esse processo de audiência pública já foi. Exatamente. Já passou. Sendo que o documento que nós temos, que vai referenciar como a gente vai contratar, é uma porcaria de documento, por causa disso, porque você não sabe o que tipo de esgoto você vai fazer, aonde, você não sabe o que vai ser construído primeiro, isso é uma outra questão fundamental, você não sabe o que vai ser construído primeiro, então a gente não sabe de nada. E já está vindo para a praça pública, e o que a prefeitura quer fazer é colocar essa discussão na praça, atropelando tudo. E falando algumas coisas, Léo, que eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou conversando aqui contigo, e eu queria perguntar. Eu queria aproveitar a audiência que você traz e queria perguntar para as pessoas que estão aí escutando a gente, que parece que o prefeito tem falado que quem recebe água de borracha preta, isso não vai mudar. Porque isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Se o Clausen realmente está dizendo que quem recebe água hoje de borracha preta não vai ser cobrado pela água e não vai haver nenhuma modificação pela água, a possibilidade disso ser uma simples mentira é muito alta. É muito alta, porque o que a lei fala, até onde a gente conhece, o que a lei fala é que se você fizer a concessão para uma empresa, essa empresa tem o direito de explorar a água, o serviço que ela foi contratada. E aí é o seguinte, se ela pagou outorga, não tem negócio de borracha preta, não. Ela vai passar o rodo. Exatamente. É o que a SEDAI poderia fazer hoje. Só que a SEDAI não faz, porque está lá na cláusulazinha da SEDAI que o grande objetivo da SEDAI é fornecer água. Agora, vale lembrar que a SEDAI é uma empresa pública, e como empresa pública, o objetivo de lucro dela ele é relativizado. Ela consegue, através de um sistema de subsídio cruzado, que inclusive parece que o Bolsonaro quis tirar isso, ia ser votado, fez um veto para tirar isso, né? Que empresa pública ela consegue compensar o prejuízo que ela tem num bairro como a Coreia, por exemplo, né? Com o que ela fatura, né? Em agriões. Então, uma empresa pública ela tem sensibilidade social.
para chegar e ver que, de repente, aquele monte de borracha lá, ela pode esperar, pode dialogar e não corta como não cortou até hoje. Agora, uma empresa privada, né, que paga, inclusive, impostos que a empresa pública não paga, e que esses impostos são traduzidos no preço da tarifa e não tem mágica, certo? Então, você acha que ela vai abrir mão, né, olhando lá, tem lá até aqui 300 casas lá na Coreia, lá ligada na borracha preta. Bota na planilha e fala assim, quanto é que a gente fatura lá com essa galera, se a gente botar hidrômetro lá? Ah, vale a pena? Então vamos passar o cerol e vamos botar lá em nome da modernidade. A gente vai chegar lá com um carro adesivado, lá um cara cheirosão lá, eles vão assim ficar assustados, a comunidade, chegar lá com a planilha lá, procurando a casa das pessoas e começar a fazer um cadastramento para fazer. E aí vai meter lá um medidor de água, até em água de passarinho, até na gaiola lá, se bobear, vão botar lá um medidorzinho de água. E aquela história, se ele está falando isso em reunião, é por isso que essas reuniões precisam ser públicas, porque se ele está falando isso, chamando seus chegados e falando uma coisa dessa, ele precisa mostrar a lei ou o conjunto de leis que vão permitir ele a fazer isso. Qual o recado que você daria para esse povo aí que frequenta conselho, tá? Por exemplo, o Conselho de Cultura, Conselho de Desenvolvimento Social, agora esse conselho aqui, ó, de Ciência e Tecnologia, ou seja, todos os conselhos da cidade, tá, foram colocados em pauta a pedido do Executivo, né, que determinou, né, a apresentação, fazer uma consulta pública para os conselheiros. Olha só, né? Ou seja, a equipe da prefeitura vai lá explicar, né, o saneamento para essas pessoas a fim de ter a anuência deles. Enfim, como é que você explica isso para quem está sabendo disso agora? Olha, você não chamar uma consulta, fazer uma reunião, uma audiência pública para poder discutir isso no momento que nós estamos, mesmo que seja remota, e colocar isso no Conselho de Cultura, é porque o Executivo quer usar esses conselhos para dizer que fez uma discussão pública sobre esses temas. Para tentar se validar, né? Para tentar se validar sem contraditório, pega lá o povo lá, ou seja... Que não entende... É aquela coisa do dividir para conquistar, né? Ou seja, vai num espaço mais controlável, um espaço mais domesticado, né? E lança assim, aí a metade dos conselheiros já são favoráveis, porque são da prefeitura mesmo, a outra metade fica um pouco mais aflita, né? Fica mais assim à deriva, e no final emplaca lá na ata da reunião do conselho, que foi muito bom, todo mundo gostou. Aí você imagina ele juntar várias atas dessas, de vários conselhos, para chegar lá, pressionar a Câmara para dizer, olha, a sociedade quer isso aí, olha só as atas do conselho. Aqui, MP, ele gosta de chamar o MP, né? Aqui, MP, os conselhos todos adoraram, entendeu? Exatamente. Por isso que ele vai usar. Porque não é uma reunião para ele explicar para vocês desinteressado. Ele vai usar isso para mostrar exatamente para o MP, para todo mundo, e falar, olha, nós consultamos a população. Só que não consultou. Não consultou, porque quando consultou, teve feedback. Nós respondemos, nós escrevemos documentos. Professores universitários escreveram documentos. As pessoas se manifestaram. O que a prefeitura não teve foi capacidade de incorporar essas críticas dentro do seu termo de referência, do seu futuro termo de referência. E eu diria mais duas coisas que está muito mal explicado nessa história. Primeiro, se você recebe água de borracha preta, ou seja, se você é Meudon, Quinta Lebrão, Fonte Santa, e recebe água de borracha preta, você tem que saber o porquê que o prefeito está dizendo que não vai cobrar água de você. Porque não faz sentido. Você entende isso? Que ele pode estar simplesmente falando ao vento? Não faz sentido. E sabe por que não faz sentido? Porque quando você pega o plano de arrecadação da Águas do Brasil, que foi a ganhadora até agora, quando você pega o plano de arrecadação, ela considera que vai arrecadar água
de todo o município. Ela considera isso. Os 4 bilhões 195 milhões que ela projeta para os 35 anos, é considerando que todo mundo vai pagar água para ela. Se ela não vai receber esse dinheiro de todo mundo, então, meu amigo, como que ela está apresentando esse planejamento econômico? Isso tem que estar dentro do plano econômico. Então, você tira aí 1/3 da cidade, mais ou menos, tira 1/3 da cidade, sabe? Que mora em comunidade, que recebe água, que mora em comunidade ou recebe água de borracha preta, porque nem todo mundo que recebe água de borracha preta é comunidade. Via quebra-frasco, por exemplo. Quebra-frasco tem as suas próprias, não é borracha preta, mas tem as suas próprias fontes, etc. e tal. E também tem, né? Mas o que acontece? Esses grupos, eles têm a sua própria dinâmica de se resolver com a água. E você, quando vai colocar uma empresa, você vai dar o direito dela fazer a exploração da água em todo o município. E não há nenhuma lei que vai garantir que ela não vai querer te perturbar. Por que ela não vai te perturbar? Ao contrário, ela tem obrigação legal de dar conta de toda a água que é gerenciada no município. Nós estamos botando um problema do tamanho de um bonde numa cidade, num município que não merecia isso agora. Vale lembrar, né, para quem está chegando agora, que as águas do Brasil, né, águas do Imperador, águas de Nova Friburgo, eles são todas do mesmo dono. E elas já implantaram já na nossa frente, e aí é uma vantagem a gente ter, nesse momento, eu vejo até uma vantagem da gente ter sido o último, né? Inclusive anos depois, 20 anos depois, porque hoje a gente vê a merda que eles fizeram lá nessas cidades. Né? Merda literalmente mesmo, né? Falar de esgoto, a merda vazou. Então, são inúmeros, né? Nesse momento de 2017, quando lá na Câmara dos Vereadores, o Tricano mandou para lá, e eles votaram lá para abrir e começar essa coisa da concessão, eu me revoltei, aí fui saber, fui me inteirar do assunto e comecei a colecionar vídeos mazelas que esse grupo, né? Onde esse grupo bota a mão, administra, né? O que eles fazem para poder fazer com que a planilha seja enforcada para dar lucro ao máximo possível, e isso se reflete na qualidade do serviço porco. Então, eu comecei a colecionar vídeos, tá, de vazamento de esgoto, tempo seco, lá em Petrópolis, tá? Ou seja, aquela cidade linda, o cara joga a câmera assim, o esgoto indo junto lá para dentro do rio. 20 anos depois, aquele lá em Friburgo, mesma coisa. E eles fizeram de uma forma tão engessada que se tiver que mudar para separador absoluto, vai ter que quebrar tudo. Eu queria mostrar aqui, Rodrigo, antes de mostrar, a Manuela está mandando aqui para você ler, para a gente ler. As águas superficiais ou subterrâneas de domínio estadual, utilizadas como soluções alternativas de abastecimento de residências ou estabelecimentos comerciais, situadas em áreas abrangidas por serviços de abastecimento público, não poderão ser misturadas com a água provida pela rede pública e não poderão ser destinadas ao consumo, higiene humana e à comercialização. Portaria da Serla. Tá vendo? Então, é o seguinte... Não, só para falar o que isso quer dizer, né? Já, naquele sentido da linguagem simples. Que, pela lei, a água da borracha preta pode ser usada para lavar um carro, lavar alguma coisa, para regar uma planta. Mas você não poderá botar essa água, nem águas subterrâneas ou superficiais alternativas. Ou seja, se tu tem uma nascente, se tu tem um poço dentro da tua casa, ou se tu recebe água por mangueira preta, pela lei, você não vai poder misturar essa água com a água que vai vir da rua. Então, você vai ter que ter 2 sistemas, e uma deles vai ser para tomar banho, para lavar louça, para não sei do que. Esse vai ser da concessionária. Não pode ser o da borracha preta, não pode ser o do poço. Então, é esse o problema. É importante isso, Léo. É importante isso. É esse o tamanho do problema que nós estamos colocando no centro do município hoje, de preocupações, a gente tendo esses números dramaticamente péssimos de Covid, essa administração dramaticamente ruim. Você sabe que
Olha, de falar de número de Covid me dá até uma angústia para falar, porque a gente teria todas as condições, nós recebemos mais dinheiro que todo mundo, nós teríamos todas as condições de resolver esse problema da Covid de outra forma. Só que nós temos uma taxa de contaminação e de morte muito maior que Petrópolis, muito maior que Nova Friburgo. Nós temos que nossa preocupação tem que estar toda voltada para resolver esse problema, mas esse prefeito consegue pegar esse debate de água e coloca por debaixo dos panos. Cortina de fumaça, aproveita, né? Então, olha só, a Cristina já sacou aí. Ó. E bota no centro do debate. Olha, a Cristina Lídia já sacou aí, olha aí, ó. Não faz sentido. Por isso que eles querem passar essas reuniões em conselho como consulta pública. Sabe que será difícil discutir de verdade com a população. Né? Já que, ó. Exatamente, ó. Pois é, não tem, cara. A população, né? A população, é. Não, só calma, Manu. Ou seja, se nós formos trazer esse problema à tona, porque isso é outra. Além disso, outra coisa que é importante falar para a população é o seguinte: é uma coisa chamada, eu vou falar um palavrão aqui, equilíbrio econômico-financeiro. Sabe o que é isso? Não adianta você assinar um contrato hoje dizendo que você não vai aumentar o valor da água. Sabe por que isso não importa, não interessa, não adianta? Porque já foi ganho de causa em tribunais superiores o fato da empresa poder aumentar a conta d'água se ela tiver tendo prejuízo, se ela não tiver tendo muito lucro. O nome disso, ou seja, ela pode aumentar a conta d'água se ela não tiver tendo o lucro que ela se propôs a ter, o nome disso é equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, criou uma de jurisprudência para isso, para acatar esse argumento? Superior, tribunal lá grande, tribunal lá de cima. Não é juiz ou comarca de segunda instância que pode derrubar isso, não. É superior. Então, o que acontece, meu amigo? Não interessa se você diz que a água não vai aumentar. Se chegar a um determinado nível e a empresa considerar que ela precisa aumentar a água para manter os investimentos, ela tem jurisprudência de tribunal grande para fazer isso, de tribunal superior para fazer isso. E ela vai fazer. Porque ela fez, gente. Ela fez em Arraial do Cabo, ela fez em Cabo Frio, ela fez em Nova Friburgo, ela fez em Petrópolis. Ela faz isso. Essa é a lógica. Não sejamos ingênuos. Essa é a lógica. Essa grande empresa, muito competente para o ponto de vista do lucro, essa grande empresa chega para prefeituras despreparadas, como é a nossa de Teresópolis, e engole, entendeu? Então nós temos que resistir a isso. Nós temos que entender esse processo e fazer com que a água continue chegando, ou que ainda melhore, de chegar na população. Porque a possibilidade de uma grande empresa chegar para uma prefeitura despreparada como nós temos e engolir essa prefeitura e fazer o que bem entender com a população é altíssima. Está engolindo. Então, eu separei um vídeo aqui, há 2 anos atrás, dentro desse assunto, eu tive uma agenda em Friburgo, profissional. Já que estou indo para Friburgo, né, eu vou ver o que eu posso aproveitar, porque a agenda era só de manhã, e aí eu procurei o meu companheiro de lá, o Cláudio Damião, que foi candidato a prefeito lá, foi vereador por 2 ou 3 mandatos, né, e que foi vereador na época dessa concessão. Né? Procurei ele lá e fiz um videozinho lá com ele, curto, que eu vou mostrar aqui para vocês, que estão acompanhando a gente. Né? Qual o papo que rolou? Então, vamos ver aqui se eu consigo ajudar a fazer essa... Vamos ver se eu estou ficando fera nisso, hein? Vamos ver, hein? Ó, vamos ver aqui, ó. Não sei se é esse, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Então, hoje eu estou aqui em Friburgo, vim aqui a compromissos profissionais e não poderia deixar de ocupar minha agenda durante o dia, né, procurando saber, né, como é que está Friburgo, como é que estão as mazelas da cidade,
e vim aqui almoçar com o companheiro aqui, Cláudio Damião, ex-vereador aqui em Friburgo, que está aqui me passando a conjuntura local, em especial essa questão do saneamento ambiental que a gente está agora passando, chegou a nossa vez, né? Já passaram aqui há 20 anos atrás, chegou agora essa questão lá em Teresópolis. E o que você tem para me dizer, né, desse processo que você vivenciou aqui um pouco disso? Bom, um abraço aí aos amigos e amigas de Teresópolis, aos companheiros e companheiras. Dizer que foi um grave problema a forma como foi feito o processo licitatório e a entrega do sistema de água e abastecimento de água e de esgoto para uma empresa privada. Acho que vocês devem ter todo cuidado, toda a atenção. O sistema implantado não atendeu a população, transformou uma tarifa que era uma tarifa módica numa tarifa muito cara, e a sociedade precisou se mobilizar muito, né, em torno do debate com relação à privatização, e a Câmara, infelizmente, não esteve naquela ocasião ao lado do povo de Nova Friburgo, e a empresa concessionária, que era pública, se tornou uma empresa privada. Então é muito ruim. O modelo implantado não foi o de separador absoluto, dizia-se que seria de separador absoluto e não foi. Há uma mistura da água de esgoto com a de chuva, né, com esgoto e chuva. Em determinados momentos secos, alguns pontos da cidade exalam um mau cheiro muito grande, e é uma situação que eu acho que serve de exemplo para que vocês não permitam que aconteça lá em Teresópolis. É isso aí, pessoal, né? Vivendo e aprendendo. Vou aproveitar aqui para agradecer aqui o companheiro, dizer que eu estou mandando essa mensagem aí para o povo de Teresópolis, tá? Só luta por toda a vida. Obrigado. Um abraço. Obrigado a você. Então, aí. O grande Damião. Vamos jogar fora o exemplo dos outros, né? É a mesma empresa. E deixa eu te contar mais uma história que eu só falei de bastidores e que eu vou falar agora. Uma vez eu fui filmar num determinado lugar aí em Teresópolis. Não vou falar para não vir ao caso, né? Mas eu fui filmar um senhor aí no interior de Teresópolis, inclusive faleceu esses dias, um senhor de mais de 90 anos, figura conhecida de Teresópolis, num outro projeto. Eu fui lá como cinegrafista, com a turma, inclusive, lá do Ponto de Luz, lá, fazendo uma pesquisa sobre escravidão, não sei o quê, né? Enfim, estou dando spoiler demais. E aí, a gente foi no sábado de manhã, e aí a família toda lá ficou feliz, chegando a gente com equipamento, entrevistando e tal, e aí a gente chegou cedo, aí no meio da manhã chegaram os familiares desse senhor e foram fazer uma sala para a gente, fritaram lá uns bolinhos, né, mostraram lá as cachaçinhas, né, e papo vai, papo vem, né, um filho mais velho, que deve ter uns 60 e poucos anos, né, ele me conheceu ali na hora e eu conheci ele na hora. Eu nunca tinha visto ele na minha vida, nem ele tinha me visto na vida. Então, a gente não tinha sido apresentado sobre qual é a atuação de cada um, né? Mas aí a conversa começou a fluir e aí eu falei da agroecologia, ele falou que tinha um filho que mexia com o negócio de agroecologia, e aí eu falei a palavra Sudantex. Quando eu falei a palavra Sudantex, ele atinou, e aí eu acho que ele se empolgou e falou assim para mim: pois é, nós fomos... a gente vai consertar esse problema do esgoto da cidade. Já chamei o prefeito, já levei ele lá, já fomos olhar lá, entendeu? A gente vai tirar essa sociedade aí cheia de vagabundo que ganha salários altíssimos aí, entendeu? E vamos colocar nossa empresa para finalmente, entendeu? Tratar o esgoto de Teresópolis, não sei o que lá, já falei com ele, isso aqui é questão de meses, a gente já começa. Aí eu falei, pô, mas o senhor é da onde? Eu sou funcionário da Águas do Imperador há 18 anos, na época. Agora já tem 2 anos isso, 20 anos, né? Então, caiu no meu colo uma informação dessa, de um cara se gabando, né, de que ele já tinha conversado com o prefeito, foi na área, apontou onde é que ia colocar os filtros e tudo ali na área da Sudantex, né, naquela área ali. Você vê como é que o assunto chegou, né? Então, Rodrigo, na verdade, o primeiro... Olha quem ganhou, né? Olha que coincidência. Coincidência? Olha quem ganhou o processo. O primeiro termo de referência foi esse. Entendeu? O primeiro termo de referência foi esse. Então, tudo tá... A fala desse menino aí, desse rapaz aí, lá da Associação de Moradores do Morro do Tiro, quando ele fala em percentuais, isso parece uma coisa que já está sob medida, acertada, sabe? Acertada já de bastidores. Como é que já se sabe desses percentuais? Onde é que a gente viu isso sendo discutido, gente?
Entendeu? Então, assim, você que faz parte de conselho de cultura, você que faz parte de conselho aí de ciência e tecnologia, conselho de desenvolvimento social, esse monte de conselho aí que já entrou em pauta aí, reunião extraordinária para reunir logo, né? Essa é a estratagema do prefeito. Fique esperto com o que eles vão falar, porque vai gerar uma ata, reunião de conselho tem que ter ata, certo? E aí a gente vai ver o que vai ser, entendeu? Muito cuidado com o que vão escrever nessas atas aí. Entendeu? Porque é essa a estratagema. E lembrando, Rodrigo, que, na verdade, segundo a lei, está tudo parado, né? A prefeitura não pode nem elaborar processo de conta, está tudo parado, processo de audiência pública. Então, a exemplo do que o Cláudio Damião, lá de Friburgo, falou, a gente tem que ir na Câmara agora, o papo é com a Câmara. Nada passa pela Câmara sem mexer com a Câmara. Então, a gente conta que a Câmara tem a responsabilidade, esses novos vereadores aí, né, tenham essa responsabilidade de poder fazer, dar a condução que esse assunto merece. Não só em relação a isso, mas em relação à Sudantex também, porque passa por ela essas questões, né? Então, mais ou menos isso, te devolvendo a bola, né, de como é que você imagina, né, esse processo junto à Câmara e como é que você vê esse desdobramento daqui em diante. Então, eu acho que o processo ele necessita ser melhor estudado, né? Tanto pela gente que está tomando a frente e está estudando mais sobre isso, né, da situação de agora, quanto pela população. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer é chamar a população para discutir, porque esse tipo de político é sensível à opinião pública, sabe? Então, a população conversando, essa coisa aparecendo nas redes e a população se informando, eu acho que já bota a própria prefeitura com o pé atrás na ação dela. Ela vê, esse pessoal está se preparando. Para os conselheiros, eu acho que é importante eles perguntarem essas coisas. Vamos marcar. É verdade que a gente não vai mexer em quem recebe água de fontes próprias ou de borracha preta? Marca isso, entendeu? Vamos ver o que a prefeitura fala. Porque parece que a prefeitura está falando isso nas reuniões de bastidores aí, quando está fazendo essa reunião por debaixo do pano. Parece que é isso que ela está falando. E ela precisa, em algum lugar público, como esses conselhos, falar isso. Ela precisa se garantir e falar isso. Não, nós garantimos que não vai haver cobrança de água para ninguém que recebe borracha preta, nem mudança dessa forma. Porque é importante ela falar isso, porque ela vai cometer uma ilegalidade se ela falar isso. É isso que nós temos que colocar em xeque, entendeu? Ele não pode ficar falando as coisas aí sem ter razão de ser. Então, você precisa perguntar isso. Outra coisa que a gente precisa perguntar não vai aumentar a água? Aí você precisa perguntar o seguinte: como que fica a questão do equilíbrio econômico-financeiro em relação à tarifa de água? E se a empresa alegar problemas econômicos, problemas no equilíbrio econômico-financeiro? Qual o antídoto? Vai poder aumentar ou não? Qual o antídoto que a gente tem contra isso? Qual o antídoto que a gente tem contra isso? Pergunta e marca. E vê o que eles vão responder. Entendeu? E a outra, e por último, que eu acho que é fundamental a gente perguntar, é o seguinte: quais são as etapas de construção e o que vai ser construído? Pô? O que vai ser construído aonde? Não é possível, não é admissível você fazer uma reforma da sua casa que você chegue para o cara e fala o seguinte: olha, eu vou te dar aqui 30 mil reais para você reformar a minha casa. Ah, o que você vai fazer? Ah, eu vou dar um trato. Mas o quê? Não, isso aí eu não vou dizer. Isso eu não vou dizer. Surpresa! Surpresa! Surpresinha! Você me dá 30 mil, vou fazer uma reforma na tua casa, eu não vou dizer o que reforma eu vou fazer. Então a gente tem que ter claro. E tem que botar a prefeitura na parede, falar como que vocês vão construir como é que vocês vão investir 400 milhões, porque aí o investimento é de 400 milhões, de 400 a 700 milhões de reais. Mas o que eles vão arrecadar são 4,1 bi, 4,2, 4,125 bi, ou 1,95. É dinheiro pra caceta.
Como que a gente vai fazer um investimento desse tamanho, de 400 milhões, em construções, a gente não sabe em quê? Esse tipo de coisa tão absurda que não devia esse processo nem tá voltando. Ele tinha que estar na etapa anterior. Ele tinha que estar pensando o seguinte: que solução nós vamos dar para cada bairro? Aí a gente começa a conversar. E qual é a solução para o Quebra-Frasco? Qual é a solução para Quinta Lebrão? Qual é a solução? Aí você monta essa miríade de soluções e descobre qual é a solução geral que é melhor. Inclusive, só para quem, assim, só para ilustrar uma informação que a gente tem também, é que a Câmara ela pode fazer uma lei autorizativa, tá, que condicione que seja, de repente, uma concessão de esgoto e o resto fique com a SEDAI, ou a SEDAI também absorva, ou seja, tudo isso passa pela Câmara. A lei que a Câmara vai fazer é o que a Prefeitura vai executar na contratação, nessas coisas todas, mas seguindo os ditames da lei. Então é muito importante que a gente acompanhe, que a gente chegue junto dos vereadores, aí fica a sugestão para que o grupo do Planeja Terê, né, faça lá, bata uma bola com os vereadores, não só para explicar o assunto da Sudantex também, para os que estão chegando agora, né, e pegar o bonde andando, né, e também para a gente poder municiar esses vereadores dos conhecimentos que a gente tem, né, das alternativas que não cabe aqui nessa live, que a gente está vislumbrando como alternativa viável e que gera emprego para a cidade, por exemplo, né? Então, existem alternativas, tem muita gente pensando lá no Planeja. Eu estou de volta lá nesse grupo de saneamento e vejo lá, né, eu fiquei meio ressaca, né? Fiquei um pouco de ressaca, voltando aos poucos, mas assim, pegando mais leve, né? A minha vida profissional, eu estou precisando dar um tratinho nela, que ela estava meio maltratada, né? Enfim, e é isso, meu amigo. Chegar agora, junto com a Câmara, né, para a gente discutir, trazer a população de fato, fazer lives como essa, né? Sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu acho assim, para finalizar, eu acho que existe ali na Câmara, existe muita gente inteligente ali, existe muita gente que tem informação. Então, existe uma participação político-partidária que eu acho necessária ser feito, que está aí, né? Está aí no mundo, está na Câmara, tá por aí a ser feito. O que o Planeja Terê pretende ser é que nós unimos pessoas de tudo quanto é lugar, sabe? De direita, de esquerda, de tudo quanto é lugar, mas o que nós temos em comum é a certeza de que a gente precisa planejar o município, tá entendendo? Nós precisamos planejar o município antes de tomar atitude. E aí, e esse governo ele não ajuda nisso, porque o que esse governo está fazendo é o seguinte: ele está abrindo uma consulta pública de 30 dias, Léo. Agora, você me explica, para que isso, Léo? Para que chegar e botar a faca no pescoço e falar de 30 dias para um negócio que não está legalmente ajeitado, administrativamente não está ajeitado? Ele não está conversando com a Câmara sobre isso até hoje, até ontem. Até ontem. Não estava conversando. Então, para que ele faz esse atropelo, essa coisa? Nossa cabeça, de novo, tem que estar voltada para a gente resolver essa que tende a ultrapassar a maior tragédia que Teresópolis já viveu. Já até antes de ontem era 433. Tende a ultrapassar. Muito provavelmente vai ultrapassar. E sobre a subscrição dos homens. Nossas. Não foi um desastre natural. Com a subscrição nossa, nós vamos ultrapassar esse número. Muito infelizmente. Então, nós temos que reunir forças para poder pensar isso. Mas agora, coloca essa bola. Nós vamos enfrentar. É importante que a população se organize. Se organize. Não deixe isso passar. Chame o seu vereador, chame o prefeito, fale, vocês votaram nele? Caleme, vocês votaram no Vinícius? Pergunte como é que vai ficar a sua situação. Quinta Lebrão, reúnam-se. Se vocês precisarem de informação, nós do Planeja Terê estaremos aqui à disposição de ajudar. Coreia, que também é borracha preta, Coreia, precisa saber o que vai acontecer. Nós estamos aqui e podemos passar a informação.
e vamos tentar organizar um movimento para a gente solucionar aquilo que é o bem mais precioso da vida, que é a água, né? Tentar fazer disso não uma relação mercadológica, só quem paga usa, quem não paga que se exploda, entendeu? Não é essa a ideia que nós queremos. É sim fazer esse bem mais precioso possa ser usado por todo mundo de uma forma racional. Esse que eu acho que é o grande projeto quando a gente pensa em água, né? A gente usar de forma planejada e racional e que dê para todos, para fazer os seus asseios, a sua comida e poder ser feliz. É isso, Léo. Muito obrigado pelo convite, meu camarada. É um prazer estar sempre aqui contigo. Eu fico muito feliz com o teu retorno, entendeu? E espero que a gente possa dar ainda décadas de passos juntos na luta aí do movimento social. Então, eu que agradeço aí, cara, você nessa correria toda aí, tá com teus filhos em casa, né? Ou seja, cruzando para cabecear, fazendo comida, essas coisas, e descolar 1 hora do teu tempo junto com o meu aqui para a gente trazer esse debate aqui para a população. Vai ser cidadão assim lá em Teresópolis, hein? Eu vou, inclusive, para reflexão, antes da gente terminar o vídeo, eu vou compartilhar com vocês aqui essa tela, né? Que é uma tela de uma notícia. Opa! Pois é, voltou. Vamos lá, aqui, ó. Aí tá na tela, pô. Aí, tá na tela. É isso. Então, a gente está na contramão até nisso, gente. Até nisso, tá? Essa é uma matéria aqui da BBC, que é uma, BBC News, ninguém, né, não é puxadinho de ninguém, não é puxadinho de PT, não é puxadinho de governo, não tem nada a ver, tá trazendo uma notícia, fato, não é opinião, de que essas informações aqui, é que devem ser consideradas quando a gente for discutir saneamento, tá bom? Não deu certo. Essa galera aí não joga dinheiro fora. Paris, Berlim e outras 265 cidades reestatizaram o saneamento. Isso quer dizer o quê? Olha só, não deu certo, me dá isso aqui de volta. É o que Friburgo deveria fazer, Petrópolis deveria fazer, entendeu? Eu não sei a quantos tentáculos dessa... Por exemplo, vocês acham que a InterTV vai fazer matéria, tá, que contraria o seu maior patrocinador, que é a Águas do Brasil, Águas do Imperador? Você que assiste a Globo aí, que vê lá na InterTV no intervalo, é um oferecimento, né? Ou seja, o jornal da InterTV é um oferecimento da Águas do Imperador. Ou seja, a rede social que é o espaço da gente fazer essa guerrilha, pessoal. A rede social é aí, ó. A gente vai, busca um link, tá aqui, mostra para vocês. Então, essa é a reflexão que a gente precisa ver, tá? Quando o serviço é público, ele não paga imposto a si próprio. Se ele não paga imposto a si próprio, o preço vai ser melhor para a população. Se ele faz o serviço sem pagar imposto, ele pode contratar mais gente, porque ele tem mais dinheiro para contratar. Então, é para a gente levar isso aí na mente. Eu agradeço que eu vou tirar aqui, vou voltar para a gente aqui. Aí, estou aprendendo a mexer, tá vendo? Funcionou, né? Pô, tá bem melhor, Léo. Essa coisa de você botar aqui embaixo essa coisa correndo... Parece uma TVzinha já. Quando eu tiver $20 para bancar por mês, eu vou tirar essa logo aí, vou botar uma outra logo do Papo de Sexta, entendeu? Essa logo do Premiard aí, ó, tá vendo? Então, pessoal, eu quero agradecer todo mundo, os 19 pessoas que ainda estão agarradas aqui com a gente, aqui, aturando a gente aqui nesse papo, né? 22, atualizou, 22 pessoas que a gente vai ter que largar a mão nesse momento, desconectar de vocês, mas com a profunda gratidão da atenção que vocês estão chegando junto aí, né? Olha aí, ó, a galera, né? É isso, né? É isso, ótimo debate. Enfim, é isso. Eu agradeço a todo mundo que chegou junto. Vamos compartilhar esse vídeo. Quando vocês estiverem aí discutindo sobre isso,
pega o link do vídeo que vai estar na minha página e manda para a pessoa, olha, acompanha esse papo aí dos caras falando do que está rolando aqui em Teresópolis, tá bom? É isso aí, eu fico aí, olha, um ótimo final de semana para vocês, fiquem em casa, gente. Eu sei que às vezes é difícil, né, você ficar tentador aí, entendeu? Se tiver que ir na rua, já vai com o roteiro na cabeça, máscara dupla, álcool gel, entendeu? Pensa bem, olha, eu vou entrar nesse estabelecimento, vou pegar o negócio lá, vou entrar no caixa aqui, toda atenção, não leva a mão à boca, não coça o nariz, não bota a mão nas pessoas, passa álcool gel o tempo todo, entendeu? Porque essa variante da Covid aí, ela não está perdoando, tá? Morreu um menino sem comorbidade de 31 anos em Teresópolis, dessa leva aí de 18 que morreram hoje. Tá? Um menino de 31 anos de idade, sem comorbidade, morreu de Covid. E aí? Eu tenho 54, vou brincar? Entendeu? Então, a Covid agora, ela está, no popular, está passando o cerol com muito mais rapidez, está muito mais brava. Tá? Então, assim, por favor, gente, vamos ter essa consciência, vamos ter a concentração, já se tiver que sair, não vai ter jeito, entendeu? Toma cuidado, sabe, com tudo que você vai receber em casa. Mas não pode, a partir de segunda-feira não pode, é circulação restrita no nosso CPF. Então, teu CPF, né? Então, tem que saber o dia e vamos, esperar a vacina, né? Esperar a vacina, né? Isso que a gente que importa. Valeu. Queridão, grande abraço. Valeu, muito obrigado, irmão. Né? Para quem chegou, aí, ó. É isso aí, gente. Ficamos aí. Ao longo da semana, eu vou fazer o convite do próximo convidado do Papo de Sexta, tá bom? Até o próximo Papo de Sexta, às 20 horas. Valeu? Obrigado a todo mundo. Uma ótima noite e um bom final de semana. Valeu. Valeu, gente. Obrigadão, Léo.